Muito obrigado. Eu queria, antes do mais, começa sempre por contextualizar. Eu queria agradecer ao magnífico reitor receber-nos aqui, na sua e nossa casa, mas queria louvar de forma muito particular a parceria que hoje nos reúne. E começo pelo Sr. Jaime Gama e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um exemplo de uma instituição que todos os dias faz pedagogia cívica em Portugal. Todos os dias. Nos mais diversos domínios. Este é outro. Mas em não sei quantos domínios faz aquilo que podia ser o Estado a fazer, podia ser outras instituições a fazer, faz. Podia ser outras fundações a fazer, faz. Com uma imaginação, que agora se soma à imaginação do Dr. Jaime Gama e, portanto, é imparável. A da Fundação, antes de ele ser Presidente e agora que ele é Presidente. Queria saudar, obviamente, a Ciência Viva, que é um exemplo de instituição pública viva, é indiscutível, já o testemunhei várias vezes. Queria cumprimentar a Universidade de Aveiro, que aqui está presente, mostrando também o seu dinamismo próprio. Queria cumprimentar a Altice Lab por fazer parte desta parceria virtuosa e louvar o estudo. Depois, ainda no domínio do contexto, eu começaria por uma evidência, que nós portugueses somos excepcionais. Hoje aqui falamos da excepcionalidade dos portugueses cientistas espalhados pelo mundo. Mas se multiplicarmos por 10, por 100, por 1000, por muito mais, a nossa história é de portugueses espalhados por não sei quantos continentes, excepcionais, e a fazerem a mesma pergunta que eles formularam. Eles formularam no domínio da ciência, outros formularão no domínio do trabalho, das empresas, da educação e por aí adiante. E, portanto, é uma característica nossa, o Dr. Jaime Gama já o disse, faz parte da nossa identidade nacional. Este ecumenismo, esta capacidade de estar lá fora, estando cá dentro, eu tenho definido isso separando o território físico do território espiritual. Eles fazem parte do nosso território espiritual, mesmo que momentaneamente se não encontrem no nosso território físico. É evidente, o que há de novo é que aquilo que nós já conhecíamos em relação a outras comunidades portuguesas chegou à ciência. Mas chegou há pouco tempo. Havia casos isolados até aos anos 40, 50, de formação graduada, pós-graduada, de investigação, de pesquisa, mas eram poucos. Eram umas dezenas, passaram a centenas, depois passaram a milhares. E quem, como alguns de nós que aqui estamos, se encontram na universidade há muito tempo, é o preço da Provectude, não é? da idade, da Senectude. O Sr. Carlos Filho ri, mas não chegou ainda a essa Senectude, por isso é que se permite rir dessa forma feliz. É que eu assisti aos meus alunos, primeiro aos meus colegas, aos da minha geração, nos anos 60, à partida para doutoramentos. Na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, nas ciências sociais noutros países europeus, foi por aí que começou. Depois Canadá, foi por aí que começou. E aquele retrato que aqui assisti, eu vivi-o como se estivesse a reviver a minha vida. Eles a partirem e naquela altura muitos a regressarem, mas alguns ficavam. E alguns ficaram, definitivamente, outros não. Vieram, regressaram. E depois passou a ser com os meus alunos. Já não os meus colegas, os meus alunos. No domínio das ciências sociais, mas assisti a outros meus alunos que não eram no domínio das ciências sociais, também ensinei noutras escolas ditas de ciência dura. E, portanto, assisti a este fenómeno, que depois cresceu nos anos 70, cresceu nos anos 80, conheceu as virtualidades da política científica, que fomentou isso nos anos 90. As universidades fomentaram mais do que nos anos 80 e nos anos 70. O Estado fez-o também. E depois a necessidade das crises, sobretudo a última crise, que fez dar um salto
sem vontade, ou contra a vontade, ou para além da vontade, que está bem retratado. E se virmos depois a expressão geográfica, não é por acaso que as ciências sociais surgem onde surgem e as outras estão onde estão. Não é por acaso. Há ali uma coincidência e uma distribuição a que eu fui assistendo. Depois tive a oportunidade, ainda antes de ser Presidente e depois de ser Presidente, de me encontrar com as associações de cientistas portugueses num ou noutro ponto. Claramente, os Estados da América, com o PAPS. E com esta líder, porque é uma líder nata, perigosa, como se viu pela última pergunta, mas perigosa, mas é uma líder. Encontrar com alguns dos elementos em Londres, ter um ou outro contacto quando estive na Alemanha. Infelizmente, embora conhecendo bem alguns elementos em França, mas não pude ter o mesmo grau de contacto. Mas percebi que se estavam a organizar. Antes mesmo de haver o que hoje existe, o conhecimento da rede e o conhecimento global da rede, se organizavam regionalmente, por sua iniciativa. Isto é, queriam ficar ligados entre si, entre eles, e ligados ao país. E queriam participar crescentemente na vida do país. A começar pela ciência, mas depois em toda a vida do país. Ironicamente, não foi o país a tomar essa iniciativa, em muitos casos. O que não é uma novidade, porque é um dos fenómenos mais estranhos de compreender, é como é que não há nenhuma família que não tenha um elemento ou vários, no meu caso, vários, todos os netos, em comunidades fora do território físico de Portugal, e, no entanto, gostando imenso da ideia dessa dispersão, ligar tão pouco a essas comunidades. Mas é um atavismo nosso, não dá para compreender. Não dá para compreender em termos estratégicos nacionais, não dá para compreender em termos de enriquecimento da participação cívica, não dá para entender em termos da participação cultural, económica, social. O que vai sendo feito, e estamos melhor do que já estivemos, é sempre com atraso. E com isto perdemos gerações. Perdemos gerações e perdemos tempo. E essa é uma mágoa genérica. Não é do político A, B ou C, do governo A, B ou C, é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. Eu diria até que é uma realidade de cultura cívica nacional, um pouco incompreensível. Todos ganharíamos com isso. Bom, chegou a hora da comunidade ou das comunidades de cientistas. E o que há de salto qualitativo fundamental com este GPS é que vem retirar um dos alibis para alguma indiferença, que não era total. As universidades vão mantendo os seus esquemas de colaboração, mas são muito difusos e pouco organizados. E com o Estado, o mesmo. E agora desaparece um dos alibis, não sabemos quantos são, onde estão e como são. Deixa de ser assim. Começa a deixar de ser assim, porque temos a noção que há mais do que estes 82, 85 países. E mais do que este milhar, 1.600, 1.700, há muitos mais, que já se agrupavam e agora passam a poder dialogar facilmente. O alibi desaparece. E agora chegamos às perguntas. Bom, primeira questão. O que é preciso fazer? Pegando nesta ferramenta fundamental. É introduzir uma mudança cultural essencial no país, quer dizer, isto é muito importante para o país. Todos os portugueses espalhados pelo mundo são muito importantes. Estes, de forma específica, são muito importantes, não só pelo investimento que o país fez neles, não só pelas posições essenciais que desempenham ou que ocupam por esse mundo fora, não só pela vontade de colaborar connosco, mas porque realmente é muito provável que estejam em situação de nos ensinar muito e nos ajudar muito. E, portanto, só temos tudo a beneficiar com isso. Mas isto é uma mudança de cultura cívica. Perceber-se, para além daqueles que aqui estão, que todos acham óbvio. Mas o que aqui é considerado óbvio, não é provavelmente
óbvio e prioritário fora deste observatório. Passar a ser prioritário. E depois, passando a ser prioritário, organizarmos-nos para isso. É um grande problema português. É de a nossa falta de organização nos limitar imenso cá dentro, não tirando proveito daquilo que nós podemos fazer, podemos fazer. E lá fora, com outra organização, ser tirado esse proveito. Concretamente, nas políticas públicas da ciência e tecnologia, inserir-se como um dado fundamental esta rede de cientistas espalhados no mundo. É evidente que para isso é fundamental que, no entretanto, se insira também a rede de cientistas localizados em território físico português. Mas eu dou isso de barato. Que haja uma prioridade para a ciência em Portugal. Se há uma prioridade para a ciência em Portugal, então nessa prioridade cabem aqueles portugueses que estão lá fora. Há um instrumento novo, que é o GPS, para contactar com eles. Então trata-se de utilizar esse instrumento novo, supondo que há um instrumento análogo no que respeita aos cientistas que trabalham no território físico de Portugal. Bom, supondo. E, portanto, esse é o outro passo. É o passo seguinte. Quem tem responsabilidade em matéria de política da ciência, verdadeiramente utilizar este instrumento. E utilizá-lo rapidamente para não frustrar as expectativas de quem está disponível para. Mas eu vou mais longe, porque há perguntas que não param apenas como é que eu posso ser útil como cientista. Como é que eles podem ser úteis como portugueses? Como é que eles podem ser úteis como portugueses? Porque aquilo que nós devemos beneficiar do seu contributo não é apenas que nos digam o que é que no domínio da ciência se pode fazer a mais, que eles sugiram em interação com os que se encontram cá território físico. Não. O que é que eles podem ajudar na economia? E nas finanças? E na agricultura? Na agronomia? O que é que eles podem ajudar nos domínios sociais? E na educação? E na cultura? E, portanto, eu espero que o GPS não seja apenas para trocarem pontos de vista acerca do seu trabalho nos domínios em que são, entre aspas, cientistas. Sirvam também para trocar impressões sobre o país, os problemas do país e como é que podem contribuir para a resolução dos problemas do país. É evidente que uma fórmula clássica era, havendo encontros periódicos a nível regional, que se encontram, e a nível global, como aqueles que se realizam cá, que em cada encontro, além do tema específico da ciência, escolhessem um tema outro do país para poderem tratar. Escolham um tema outro para dizerem, vendo de fora, o que é que pensam de Portugal, que é muito útil. Não sermos só os que vemos de dentro, ser os que vêm de fora, com outra perspectiva, com o distanciamento, embora seja o distanciamento afetivo. Mas no dia-a-dia, se o GPS servir para um fórum em que circule o que se pensa sobre o país, eu penso que os responsáveis setoriais lucidamente deverão aproveitar esses contributos. E agora que sabem exatamente quem está em que área, é preciso no domínio da agricultura ou da investigação, em conjunto com aqueles que cá dentro investigam determinadas áreas ou sub-áreas. Sabe-se que está alguém? Como começa a haver em alguns domínios económicos e empresariais. Começa a haver desde há uns anos. Sabe-se que há portugueses com posições empresariais muito importantes em X pontos do mundo. Então vale a pena ouvi-los e vale a pena tirar proveito daquilo que eles podem dar. São fundamentais, porque não o mesmo em relação a estas comunidades de cientistas. Agora, o problema é fazer isto rápido.
fazer isto rápido, porque as pessoas estão expectantes. O GPS tem uma vantagem e tem um inconveniente. É em tempo real. A vantagem é que está à disposição para ser utilizado. O inconveniente é que a não utilização por quem vive aqui e tem responsabilidades cria uma enorme frustração. As pessoas estão disponíveis, querem manter os laços, querem colaborar, depois dizem, pois nós falamos no vazio, encontramos um deserto. Agora, eu sou um otimista, realista é certo, mas um otimista, realista, portanto, que com os pés assentos no chão não ignoro que isto implica a tal mudança de cultura cívica, implica a tal prioridade no domínio da ciência, implica haver a possibilidade de uma rede lá e uma rede cá e haver uma só rede relacionadas, e se dar importância a isso, não serem vozes isoladas que dão importância a isso. Dito isto, resta só a provocação final, que é a provocação da clonagem. E eu responderia assim, eu penso que ficaria insuportável para o povo português. E sobretudo, para o Primeiro-Ministro e para o Governo. Quer dizer, eu não quero imaginar o que seria qualquer governo ou qualquer órgão com funções executivas ter de lidar não com um presidente, mas com vários presidentes presentes em vários pontos do território, a falar de diversos temas e a suscitar questões para resposta imediata. Seria insuportável. Portanto, acho melhor poupar isso aos portugueses, que merecem, e sobretudo ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Muito obrigado.